Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui para mais uma aula. A gente está na quinta aula do curso de Terraform. Essa vai ser uma aula bem curtinha, é mais para a gente começar a utilizar. A gente vai avançar um pouco mais no uso do State e agora a gente vai começar a utilizar ele em um Cloud Provider, tá? Então a gente vai criar um bucket lá no S3 para que a gente possa utilizar esse State na nuvem centralizado para que a gente não tenha problema, tá bom? E aí, eu quero explicar para vocês o porquê que a gente tem que utilizar o Terraform State, porquê que todo mundo, quando você vai ver utilizando o Terraform, está sempre com o Terraform State em algum bucket, seja lá na AWS, no GCP ou em algum outro cloud provider, tá bom? O que que acontece? Quando você está trabalhando com o Terraform, igual a gente fez nas aulas anteriores, vocês viram vocês viram que acontece de você criar um state, você rodar um plane e ele gerar um state para você, certo? Imagina que você vai ter que rodar na sua máquina e depois passar esse state para algum colega da sua equipe que vai ter que rodar também. Tá? Então isso aí se torna um trabalho inviável, né? Fora que você corre o risco também de que o outro usuário que trabalha com você acabe rodando no mesmo momento que você, vocês não sabem, e aí um vai tentar ficar mudando o recurso, o outro também, e aí isso daí acaba fazendo uma bagunça no state, vocês acabam quebrando o state, tá bom? Então o ideal é que você tenha tudo centralizado em um único lugar, tá bom? Então, começa pelo ponto de que se a gente jogar o state no S3, a gente consegue ter o versionamento, né, feito pelo próprio S3, a gente consegue habilitar isso. A gente elimina a questão do risco de perda do state, né? Então a gente já vai ter ali o backup do nosso state, a gente tem a garantia que a própria AWS traz para a gente sobre todos os arquivos que a gente coloca lá no S3, né, no bucket da AWS. A gente traz aquela questão do risco de vazamento de dados, a gente meio que elimina quando a gente joga lá para esse bucket na AWS, tá bom? Porque a gente não corre o risco de alguém ir e comitar esse state, uma vez que ele vai estar salvo lá dentro da AWS, tá bom? E aí você não tem as questões que eu falei de conflito entre a sua equipe quando duas pessoas estão mexendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, qual que é o plano para essa aula? Apesar de ser uma aula curta, a gente vai através do console da AWS mesmo, não tem problema. A gente já sabe como faz o import, então via console da AWS a gente vai fazer a criação de um bucket, tá bom? Depois que a gente criar esse bucket, a gente vai configurar um código Terraform e a partir desse momento, todas as aulas que a gente for trabalhar, a gente vai usar esse código Terraform como base, visto que ele tem o state já mapeado, tá bom? Bom, vamos lá. Então, primeiro passo, a gente vai criar aqui um bucket na AWS, tá bom? Lembrando, bucket na AWS precisa ter um nome único no mundo inteiro, tá bom? Então vamos criar aqui um bucket. Beleza, nome do bucket, tf state, curso, Terraform. Vou colocar só meu sobrenome para não ficar tão grande, tá? Beleza, eu não vou mexer nas configurações aqui, tá? Isso daí não importa, porque a gente está falando de uma aula, mas em um ambiente produtivo é interessante que você habilite a questão do versionamento, fora outras opções aí que é interessante que você habilite, tá bom? Mas para questões práticas, para que a gente consiga focar no que de fato é a intenção, que é a gente utilizar o Terraform State dentro de um bucket S3, a gente só precisa realmente que exista um bucket para isso, tá bom? Vamos dar aqui um create no bucket. Beleza. O nosso bucket ele está criado. Espera aí que a gente criou ele na região errada. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar esse bucket aqui. Vamos criar na região certa. Beleza, deletamos. Vamos para a região de Oregon. A gente está usando a região de Oregon porque a gente, como está no free tier, é difícil a gente conseguir as máquinas que a gente utiliza de free tier
na Virgínia, tá bom? Vamos utilizar o Oregon aqui. Beleza? Vamos ver se a gente consegue criar com o mesmo bucket ou se ele não deletou o DNS ainda. Vamos dar um create bucket de novo. Beleza, ele não conseguiu criar. Porque o DNS ainda existe. Vamos colocar aqui. Vou colocar o nome completo. Beleza, vamos tentar criar agora. Beleza, a gente tem o nosso bucket agora criado. O que que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para o nosso UI e a gente vai começar a aqui. Vamos começar a criar a nossa estrutura do Terraform, tá bom? Então vamos criar aqui um provider.tf, tá? Vamos lá na documentação oficial do Terraform. Vamos buscar lá então por AWS provider Terraform. Vamos abrir aqui o link para a gente pegar a configuração de provider. Beleza. Volta lá no código. Vamos colar isso daqui. Isso aqui a gente já está fazendo em todas as aulas, então vocês já estão acostumados. Beleza. O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir aqui no navegador e vamos buscar por Terraform State S3. Beleza, tem a documentação aqui da própria HashiCorp, tá bom? Do back-end com S3. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse trecho aqui então, tá? Do back-end. Nota que ele está dentro do bloco do Terraform, tá bom? Então a gente vai colocar isso aqui dentro do bloco do Terraform. Copia, beleza? A gente vai colar isso daqui aqui. Vamos entender agora o que é essa configuração. Aqui, o que a gente está falando? A gente está falando para o Terraform que a gente está querendo usar o nosso state configurado em algum lugar. Aonde que a gente quer usar? No caso, a gente está querendo utilizar ele dentro de um S3. E aí, o que ele vai pedir para a gente de informação? Ele vai pedir para a gente o nome desse bucket. Então, vamos colocar o nome do nosso bucket que a gente criou aqui. Beleza. Beleza. Colocamos então o nome do nosso bucket. O que mais que ele pede de informação para a gente? Ele pede que a gente passe também a chave. O que é essa chave? A chave nada mais é do que o caminho que a gente quer que ele salve lá dentro do nosso bucket, tá bom? Vamos criar um diretório aqui. Vamos acessar o bucket. Beleza, create folder. Vamos colocar dev. Tá? O nome do nosso diretório vai ser dev. Por que que eu coloquei dev? Quando a gente trabalha com bucket, é muito comum que você tenha uma conta central onde vai receber todos os states de todas as contas que você tem. Então é comum que você utilize através de diretórios para poder fazer essa separação de ambiente, de contas e por aí vai, tá bom? Por isso que no state, quando você está configurando, você tem essa opção aqui de key, tá bom? Então, o que que a gente vai colocar aqui? Vamos apagar isso aqui e vamos colocar aqui como dev. Vamos completar, beleza? A gente pode usar assim. Então, o que que ele vai fazer? Dentro desse bucket, tá? Dentro desse bucket aqui, ele vai acessar o diretório dev, tá bom? E vai salvar o nosso bucket vai salvar o nosso state com o seguinte nome, terraform.tfstate, que foi o que a gente pediu, tá bom? Qual que é a região que a gente está usando? A gente está usando US, vamos confirmar aqui, US West 2, tá bom? Vamos colocar então lá, US West 2. Beleza, maravilha. Beleza. Aí, o que que a gente vai colocar aqui também, que é muito importante. Lembra que a gente falou que a gente está querendo colocar no bucket da AWS para a gente garantir que se você e o outro companheiro de equipe esteja fazendo alterações no mesmo momento, vocês não tenham problemas de um sobrescrever código do outro, é isso que a gente vai configurar. Da forma como está,
todo mundo vai conseguir mexer, não vai ter travamento do state a hora que uma pessoa estiver mexendo, tá bom? Então, como que a gente faz para poder habilitar isso? Antigamente, a gente precisava ter o DynamoDB para que ele pudesse fazer o lock-in do state, tá bom? Mas hoje em dia a gente não precisa fazer mais isso, tá? O que que a gente faz? Aqui na documentação do state com S3, se a gente descer um pouquinho, a gente tem esse campo aqui, tá? Onde ele fala para a gente habilitar o state lock-in, tá bom? E ele fala para você habilitar o S3 state lock-in, você usa uma das seguintes opções abaixo. E aí ele passa para a gente o use lock file, tá bom? Que esse daqui é o padrão atual para ser utilizado. E ele passa também as configurações antigas que eram via DynamoDB. Elas estão depreciadas, então pode ocorrer delas pararem de funcionar em alguma versão do Terraform. Então se atenta a isso, se você por acaso utiliza essa configuração já na sua empresa, é bacana que você faça a atualização já para esse modelo, tá bom? E aí acredito que isso aí vai te ajudar também a evoluir e a trazer evolução para a empresa que você tá bom? Então vamos copiar aqui esse use lock file, vamos voltar lá no nosso código e aqui a gente vai colocar use lock file como true, tá bom? Então beleza, então a gente habilitou o lock-in aqui. A hora que eu começar a mexer no meu state, automaticamente ele vai travar para que outra pessoa não mexa, tá bom? Vamos testar isso aqui agora. Vamos ver se ele realmente vai criar um state para a gente ou não, tá bom? Vamos criar aqui então um main.tf. Vamos pegar aqui, sei lá, uma instância. AWS Instance Terraform. Geralmente eu costumo pegar a instância porque é bem simples, tá? Vamos abrir aqui a documentação. Beleza. Tá. Vamos lá na AWS para a gente poder pegar qual que é o AMI da instância, né? Geralmente a gente costuma ter o problema dele falar que não achou a AMI, então vamos pegar a AMI que se encontra em Oregon. Vamos dar um launch instance aqui, só para a gente pegar a AMI. Beleza. É bom eu deixar essa AMI anotada para a gente não ter que vir aqui pegar toda hora, hein? Beleza, vamos deixar aqui instâncias. Não tem nada criado ainda, tá bom? Vamos aqui, vamos alterar isso daqui. Beleza. Colocamos então a AMI. Vamos colocar aqui o nome. Vamos colocar remote state. Beleza. Esse daqui então vai ser o nome da nossa instância, tá bom? É só para que a gente consiga testar o state e aí a gente vê se ele está ou não configurado e aparecendo lá no S3 para a gente. Se ele não tiver configurado, ele vai criar um state aqui. Caso ele esteja configurado certinho, ele vai aparecer o state para a gente lá no S3, tá bom? Então vamos agora abrir o terminal aqui. Vamos rodar aqui um Terraform init, certo? Beleza. Beleza. O que ele mostrou aqui pra gente? Que ele conseguiu configurar com sucesso o back-end no S3, tá? Então isso aqui já dá indícios pra gente que está funcionando. E o Terraform vai automaticamente iniciar o back-end com as configurações. Beleza. Então conseguimos dar o init, ele reconheceu que a gente fez a configuração com S3. Vamos dar um Terraform plan, certo? Beleza. Ele falou para a gente que quer criar um arquivo, tá? Quer criar um recurso, né? Na verdade, não vai alterar nada e não vai destruir nada. Então vamos subir aqui, vamos ver o que ele está criando. Seria a nossa instância, certo? Beleza. Vamos dar aqui então um Terraform apply. Vamos colocar o menos autoapprove só para que seja mais fluido o processo aí, a gente não tem que ficar aprovando. Bom, ele está criando então a nossa instância. A partir do momento que ele criar, ele já vai gravar informações no state, tá? Beleza, gravou.
Então ele já criou para a gente a nossa instância, ou seja, ele já criou também o nosso state. E aqui a gente consegue ver que ele não criou nenhum arquivo terraform.tfstate. Então esse arquivo provavelmente ele está lá no S3, tá bom? Então se a gente rodar um comando terraform state list, por exemplo, ele vai trazer para a gente aqui a instância que é gerenciada, tá? Então ele está trazendo que ele gerencia uma instância, mas aqui a gente não consegue ver um state. Por quê? Porque ele está lá no nosso S3. Então se a gente for aqui no serviço de S3 na AWS, vou abrir ele aqui em outra página. A instância ela está criada aqui. Bom, vamos atualizar. A instância ela está criada, remote state, né, o nome da nossa instância. Ela está inicializando ainda, mas ela já está criada, beleza? Aqui no bucket, a gente tem o nosso bucket, certo? Se a gente vier aqui dentro do bucket, no diretório dev, que foi onde a gente mapeou, ele está aqui para a gente o arquivo do nosso Terraform State, tá? Eu posso muito bem vir aqui e baixar esse arquivo, tá bom? Deixa eu abrir ele aqui. Beleza, eu consegui abrir ele aqui no navegador mesmo, já serve. A gente consegue ver que ele é um arquivo do tipo JSON, certo? E ele mostra pra gente as informações que eu falei, são informações sensíveis, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for criar algum recurso na AWS e o state não tiver ainda centralizado em algum lugar, tá bom? Então, se atenta a isso. Sempre que você for trabalhar com o Terraform, faz esse processo. Configura o seu provider, coloca o seu state para ficar salvo no S3 para que você consiga ter essa garantia de segurança, tá bom? Alguns pontos que você tem que ter de atenção. Lembra sempre de habilitar versionamento, tá bom? De colocar proteção de deleção dentro do seu bucket. Isso daí é extremamente importante para que você consiga garantir que ninguém faça deleção do seu bucket, tá? Isso daí é importante. Fora que o versionamento já ajuda também muito nisso daí, tá? E aí, obviamente, sempre que você estiver utilizando o state, não esquece na configuração de habilitar o Use Lock File, tá? Isso daí vai fazer com que você e outros usuários consigam utilizar o seu Terraform sem que um acabe quebrando o código do outro, tá bom? Para essa aula, então, a gente acaba encerrando nisso. Eu vou realizar já o Terraform Destroy, menos autoapprove. Eu vou, como em todas as aulas, deixar aí para vocês alguns exercícios aí para que vocês consigam praticar, tá? Mas para essa aula vai ser tecnicamente algo bem básico, tá bom? É mais para que vocês repitam o processo na qual a gente fez, faça ali com o back-end remoto, tá bom? Para vocês verem como que funciona isso daí, tá bom? Então é isso e a gente se vê na próxima aula.